Olá, comunidade do investidor. Hoje nós vamos estudar a lição 5 do semestre 1 da nossa Universidade do Sucesso. O tema é como vencer as 10 causas mais comuns do fracasso. Nós vamos dividir essa aula em 2 partes. É um conteúdo bastante importante, de muita reflexão, e para que não fique uma aula extremamente longa e nós tenhamos tempo também de refletir em cada um desses obstáculos, nós vamos dividi-las em 2 partes, tá ok? Então vamos lá. Repetindo, é a lição 5 do semestre 1, como vencer as 10 causas mais comuns do fracasso. O nosso professor hoje é Louis Binstock. Ele já é falecido e foi um amado rabino do Templo Shalom de Chicago. Ele publicou um livro que foi muito aplaudido. O título em português é A Estrada para uma Vida de Sucesso. E ele apresenta a você, nesta lição de hoje, os principais obstáculos que você tenha construído ao longo da sua vida, talvez mesmo sem saber, erros que você possa estar cometendo um atrás do outro, que o prejudicam todos os dias. Então, depois de fazer esse inventário de si mesmo, com certeza você estará melhor preparado ou preparada para que nós iniciemos o segundo semestre. Eu deixo aqui no início uma frase para nossa reflexão. Muitas vezes nós somos nossos piores inimigos ao construirmos estupidamente obstáculos na trilha que conduz ao sucesso e à felicidade. Vamos à aula de hoje? As causas do fracasso se localizam numa área confusa e vasta. A cultura dentro da qual vivemos, nossas definições das 2 palavras que são sucesso e fracasso, a nossa máscara psicológica individual. Mas frequentemente, o fracasso e a abordagem dele assumem formas mais comuns e óbvias. Não somos todos eruditos, não somos religiosos, nem todos, tampouco psicanalistas. Devemos olhar o mundo como se apresenta diante de nós. Existem nas nossas reações cotidianas 10 causas mais comuns do fracasso. Essas 10 causas são fundamentais. Se as conhecer e conquistar, mesmo algumas delas, terá removido os obstáculos mais obstinados da trilha para o verdadeiro sucesso. Ninguém pode fazê-lo por você. É você quem deve desobstruir a sua própria trilha. Os outros podem sim ajudar, mas a tarefa é verdadeiramente sua. O primeiro obstáculo é aquele velho truque de pôr a culpa nos outros. Isso não é o mesmo que se preocupar com o que os outros pensam, ou têm ou fazem. É a atribuição real de responsabilidade aos outros. A diferença entre bruxaria e medicina, quem nos dá essa informação é um homem que passou 25 anos como médico na África. É que ao cair doente, um homem que acredita em bruxaria pergunta: quem me fez isto? Ao passo que o homem que se orienta pela medicina pergunta: o que me fez isto? É a mente primitiva e imatura que busca a causa dos medos e fracassos fora de si mesma. E quase sempre a mente primitiva busca um quem. Se ela suspeita de um o quê, atribui-lhe vida, um quem por trás. Às vezes, acreditamos o sucesso e o fracasso a boa ou má sorte, como se a sorte fosse uma intervenção divina nos assuntos dos homens. É muito raro uma mente primitiva olhar para dentro de si mesma e perguntar: o que em mim é responsável por isto? A mente mais sofisticada, educada e civilizada aprende a perguntar: o que existe dentro de mim que me leva a pensar ou não esse pensamento, a sentir ou não essa emoção, a fazer ou não aquela ação? Mas mesmo neste momento, muitos poucos de nós estão prontos para admitir imediatamente: talvez o erro seja meu. A maioria de nós, ela reage de início de maneira infantil ou primitiva a qualquer situação que envolva um erro ou fracasso. É quase instintivo para a criança culpar um irmão ou irmã, não é verdade? Ele me fez fazer isso, ou então ele me fez isso. São reações comuns quando a punição é iminente. Um colegial pode culpar o seu professor por suas próprias deficiências em aprender ou se comportar.
Ele está sempre me criticando. O motorista reclama que a culpa foi do outro cara. O marido exclama para a mulher: por que você sempre provoca briga? O funcionário se queixa que a empresa não me aprecia. O grande grito desnorteado da humanidade tem sido sempre: quem fez isto comigo? A prática de culpar outras pessoas não só é responsável por talvez metade dos nossos erros, como também por nosso fracasso em tirar bom proveito desses erros. Não reconhecemos o fracasso pelo que ele é e, consequentemente, não podemos lidar com ele. Em lugar disso, construímos homens de palha, os abatemos diversas vezes e perdemos dias numa batalha que não podemos vencer. A batalha que deveríamos estar travando se acha dentro de nós mesmos. A batalha que, se dermos valor, não podemos perder. O segundo obstáculo é o oposto do primeiro: a tendência imediata de se culpar mesmo em segredo. Por que fui tão tolo? Que idiota que eu sou! Por que sempre meto os pés pelas mãos? Por que eu sempre digo a coisa errada? Nossa, como eu fui idiota! Não acreditamos realmente que sejamos tolos ou idiotas. Esse é um meio fácil e rápido de repelir um erro que provavelmente vai mais longe e exige mais consideração do que estamos dispostos a admitir para nós mesmos. Em vez de combater o problema que está por trás do erro e lutar para resolvê-lo, para evitar que ele aconteça de novo, nós nos culpamos como se nós fôssemos fracassos congênitos e deixamos ficar. É mais fácil. Esse é um modo de pensar pernicioso e uma prática perigosa. Planta em profundidade os sentimentos de inferioridade e insegurança que irão mais tarde florescer como ervas daninhas e vão dominar o jardim bem arrumado do pensamento. Abraham Lincoln, que errou muitas vezes, mas estava longe de ser um fracasso, disse certa vez: minha maior preocupação não é se errei, mas se estou contente com meu erro. Esse contentamento é paralisante. Quanto mais você vir a si mesmo feliz em errar, mais tenderá a fracassar. Quando o general William Dean foi libertado pelos comunistas que o mantinham preso, conta-se que um jornalista lhe perguntou o que o manteve vivo durante aqueles 3 anos de sofrimento. Nunca senti pena de mim mesmo, respondeu o general, e foi isso que me fez resistir. A autopiedade atormenta mais pessoas do que qualquer outra coisa, e eu diria que fazer a culpa recair sobre si mesmo é ainda pior, porque é uma das principais causas da autopiedade. Ou podemos começar da culpa sobre nós mesmos para a autocensura, daí para o autodesprezo e chegar até mesmo à autodestruição. Jogar excessivamente a culpa sobre nós mesmos abre a porta para sentimentos de culpa. No hábito de culpar a si mesmo por seus fracassos aparentes, pode chegar a buscar a culpa dos erros dos outros. Em meu próprio gabinete, mais de uma esposa exclamou: o erro foi meu, quando era evidente que o marido tinha culpa. Muitas mães choramingaram: onde foi que eu errei? Quando obviamente o erro de um filho havia provocado uma tensão destrutiva na família. E assim toda culpa fecha a porta para o autodesenvolvimento. Por trás da porta fechada, a personalidade de alguém pode se retirar para sempre. Pode definhar em extrema melancolia. Como um servo cego pela luz brilhante, pode permanecer paralisado em sentimento e vontade, perdendo a energia e a orientação que o levariam à segurança. Já se observou muitas vezes que a Grande Muralha, construída há séculos, estendendo-se por 700 quilômetros através de planícies e desertos, é uma das estruturas monumentais da história e um símbolo do fracasso da China em progredir como nação. A muralha era uma barreira. Os chineses se isolaram atrás dela e se viraram para dentro. A auto-reprovação pode ser a muralha da China de nossas vidas. Pedra sobre pedra de autocensura e autodesprezo vão se assentando no lugar e um dia acordamos tão limitados e tão inibidos que nos isolamos da família, dos amigos e da comunidade. Tornamo-nos companheiros da morte. O terceiro obstáculo é não ter objetivos. O Dr. William Menninger nos dá a sua opinião. O indivíduo precisa saber onde quer ir, se deseja chegar a algum lugar. É muito fácil ficar apenas à deriva.
Algumas pessoas passam pela escola como se pensassem estar apenas fazendo algum favor a seus pais. No emprego, trabalham sempre na mesma rotina monótona, interessados apenas no contra-cheque no final do mês. Não possuem um objetivo. Quando alguém os contraria, apanham as bolinhas de gude e vão embora. As pessoas que saem e fazem coisas tiram o máximo de proveito de cada situação. Estão prontas para o que vier a se interpor na estrada que conduz ao seu objetivo. Sabem o que querem e estão dispostos a ir 1 quilômetro mais adiante. William Saroyan nos forneceu um personagem, Willie, em The Time of Your Life, que encarna um homem sem objetivo verdadeiro. Willie era obcecado por fliperama. Durante toda a peça, Willie luta com a máquina. Na última cena, ele ganha uma partida, finalmente. Acendem-se luzes verdes e vermelhas, uma campainha toca 6 vezes, uma bandeira americana salta da máquina. Willie faz uma continência, recolhe 6 níqueis do balconista e diz: "Eu sabia que podia fazer isso." Sucesso. Não ter objetivo é mau, mas um objetivo insignificante é muito pior. Provavelmente a ausência total de objetivos não existe. Willie tinha vencer a máquina. Ele foi bem sucedido, mas ao preço de fracassar em todo o resto. Sua história parece com a do cachorro que se vangloriava de ser capaz de correr mais do que qualquer coisa sobre 4 patas. Saiu em perseguição a um coelho logo em seguida, mas ficou para trás. Os outros cachorros riram de maneira zombeteira. Ele deu de ombros. Não esqueçam que o coelho corria para salvar a vida. Eu corri apenas pelo prazer de pegá-lo. Nós raramente os vemos em sua forma mais pura, mas existem aqueles cujo único objetivo na vida é o divertimento, que não fazem nada além de se divertirem, muitas vezes até à custa dos outros, e sempre às custas do seu verdadeiro eu. Desperdiçam os talentos conferidos por Deus em prazeres sem valor, espalham o sal de suas energias sobre a carne de suas vidas e descobrem que o sal perdeu o sabor. Ou, trocando de metáfora, apontam simultaneamente para muitos alvos, espalhando seu talento como chumbo grosso e exageram o valor do que quer que venham a agarrar. Atirar e berrar é tudo o que seus corações desejam. Depois existem uns poucos cujo objetivo é uma chance indefinida em algum lugar do futuro. Como Micawber, esperam que alguma coisa aconteça. Enquanto isso, rejeitam tudo. Está abaixo deles, está além deles, não é aquilo por que foram feitos, não gostam dele. Esperam pelo príncipe encantado, o barco das ilusões perdidas. E os instintos pela vida atrofiam, seus cérebros se obscurecem, seus corpos ficam flácidos e quando chega o príncipe e o barco atraca, não estão prontos. No fim tudo é vaidade. De acordo com Richard Evans, no Time de Detroit, nem sempre é claro, talvez raramente o seja, o que estamos esperando. Mas alguns de nós insistem em ficar esperando de forma tão crônica que a juventude passa, as oportunidades passam e a vida passa. Achamos-nos ainda esperando por algo que esteve acontecendo o tempo todo. Mas quando começaremos a viver como se compreendêssemos a urgência da vida? Este é o nosso tempo, a nossa vida, a nossa geração. Não alguma idade do ouro do passado, nem alguma utopia do futuro. Isso é o que é. Não importa se nos sentimos entusiasmados ou desapontados, ocupados ou entediados. Isso é a vida e está passando. O que nós estamos esperando? Mas é necessário cuidado. O quarto obstáculo é escolher os objetivos errados. Os chineses contam sobre um homem de Beijing que sonhava com ouro, muito ouro, o desejo do seu coração. Levantou-se um dia e, quando o sol já ia alto, vestiu seus melhores trajes e se dirigiu ao mercado apinhado de gente. Foi diretamente para a barraca de um comerciante de ouro, roubou uma bolsa cheia de moedas e foi-se embora calmamente. Os guardas que o prenderam ficaram atordoados. "Por que você roubou o comerciante de ouro em plena luz do dia?" perguntaram, "e na presença de tanta gente?" "Eu não vi ninguém", respondeu o homem. "Só vi o ouro." Quando o ouro ou a glória, ou o poder ou a posição se tornam uma ideia fixa, normalmente ficamos cegos não só para as necessidades dos outros, em casa, assim como no mercado, mas também para as nossas próprias necessidades, aquelas de nosso mais profundo eu.
Encontrei e conversei com centenas de homens e mulheres considerados extremamente bem-sucedidos, mas que na privacidade do meu gabinete confessaram um sentimento devastador de fracasso. Haviam fixado suas vistas sobre um único objetivo e permitiram que representasse plena autossatisfação. Haviam alcançado o objetivo e descobriram que não era aquilo que as suas almas ansiavam. Muitas vezes, era ele quem as destruía. Isso é muito triste. Descobrir depois de tantos anos de luta que alcançar o objetivo dos nossos esforços não trará felicidade. Muitas vezes é uma questão de deslocamento profissional. A prática da medicina, do direito, da administração, que uma vez prometeu todo o sucesso e toda a felicidade, pode deixar o profissional cansado e desiludido, sem esperança. E tendo chegado à casa dos 50 ou dos 60 anos, sabe que é tarde demais para voltar atrás, para encontrar contentamento em outro tipo de vida. Existem almas raras que reuniram coragem, enfrentaram a verdade e deram as costas para toda uma vida de realizações, entre aspas, por uma ocupação que lhes trouxesse paz. Mas receio que a maioria de nós carregaria insatisfação dentro de si. Mesmo Tolstói, que não era completamente feliz quando renunciou à vida de conde e voltou para o campo. A maioria de nós, insatisfeita ou não, percebe que precisa ir até o final da linha. Começamos errado e acobertamos o erro através dos anos, porém mais nenhuma escolha é possível. Aqui está um paradoxo perigoso. A maior parte de nossas opções vocacionais e domésticas é feita quando somos jovens. Mesmo assim, o homem responsável não pode facilmente seguir conselhos. Deve descobrir por si mesmo tudo sobre a vida. Muitas vezes ele já foi além da possibilidade de mudança quando chega a compreender em que consiste a felicidade. É necessário uma grande honestidade e seriedade para ser capaz de fazer uma escolha firme e confiante, antes que seja tarde demais. Muitos permitem que a escolha seja feita por nós, pela família ou pelas circunstâncias e se arrependem disso mais tarde. Phillips Brooks, um grande pregador, comentou certa vez: conheço um jovem que vadia e passa o tempo cochilando naquilo que ele chama de praticar a lei. Isso não leva a nada. A profissão não o quer mais do que ele a quer. Está ali porque é um emprego honrado e respeitável, por causa da tradição de sua família ou de um pequeno grupo de pessoas que o colocou ali. Deixe que reúna um pouco de coragem moral. Deixe que, mesmo rapidamente, pergunte a si mesmo o que está realmente fazendo ali. O que é realmente capaz de fazer bem e com amor. Qual é o seu dever? E essas questões o levarão talvez para a banca de carpinteiro ou para a forja de um ferreiro. Xuan Tzu, um discípulo de Confúcio, um dia estava pescando no rio Pu. O príncipe de Shu mandou 2 altos funcionários lhe perguntarem se ele assumira a administração da herança de Shu. Xuan Tzu os ignorou e continuou pescando. Pressionado a dar uma resposta, ele disse: ouvi dizer que em Shu existe uma tartaruga sagrada morta há 300 anos. O príncipe mantém a tartaruga numa arca sobre o altar do templo de seus ancestrais. Pergunto a vocês: essa tartaruga preferia estar morta e sendo venerada ou viva e arrastando seu rabo na lama? Viva e arrastando seu rabo na lama, os funcionários responderam prontamente. Vão embora, disse Xuan Tzu. Eu também arrastarei o meu rabo na lama. O 5º obstáculo é o atalho. Semana passada, em Forest Hills, noticiou o já falecido colunista de esportes Ark Ward. Maureen Connolly, de 16 anos, derrotou Doris Hart nas semifinais do torneio simples para mulheres. Sua adversária, segundo os especialistas, nunca jogou melhor. Mas a campeã de Wimbledon, a favorita do torneio, não foi páreo para a adolescente da Califórnia e foi derrotada 7-7. Mary Hardwick Hare, ex-campeã inglesa e veterana da Copa Wigman, correu para o salão de jantar a fim de cumprimentar a senhorita Connolly. Mary, disse Maureen, se puder ficar pronta em 30 minutos, eu gostaria de treinar. Jogaram por mais de 1 hora. No dia seguinte, Maureen ganhou o campeonato nacional. A maioria de nós poderia aprender com isso relendo a história da garota de San Diego, que na hora de seu maior triunfo disse: eu gostaria de treinar. Uma corrente elétrica seguirá a linha de menor resistência, mas uma lâmpada se acende exatamente porque ali há uma resistência.
Muitos de nós escolhem instintivamente o caminho mais rápido, fácil e curto para o sucesso, apenas para descobrir que o sucesso era ilusório, que a lâmpada não acendeu. Tem havido chavões demais sobre o trabalho árduo. Devemos tentar não fazer acréscimo a eles. Trabalhar de forma árdua só raramente proporciona prazer, mas a conquista da matéria, da mente ou da alma proporciona prazer, conduz ao bem-estar e à felicidade. E nenhuma conquista pode ser alcançada sem um trabalho árduo. Nenhuma conquista pode proporcionar prazer verdadeiro se não tiver exigido um trabalho árduo. Muitas vezes o atalho, a linha de menor resistência, é responsável pelo sucesso insatisfatório e efêmero. Muitas vezes o atalho é responsável pela escolha dos objetivos inadequados que discutimos acima. Conheço um homem que é editor de revista e um bom editor, mas durante 15 anos sabia que havia nascido para ser professor. Ensinar significava, em primeiro lugar, conseguir um grau de mestre. Depois, um lento começo numa pequena escola, um longo período de trabalho, duro e mal remunerado. Tinha talento para escrever e revisar reportagens. O retorno era mais imediato, rapidamente, e abria uma boa perspectiva de futuro para ele no trabalho em revistas. Escolheu conscientemente e não se lamenta. É um homem competente e respeitado, mas não é completamente feliz. Não é capaz de sentir-se bem-sucedido. Ele assume uma atitude jovial sobre isso e encara seu erro de maneira sensata. Mesmo assim, permanece sendo um erro. Existem outros atalhos. Um deles é a recusa em observar as regras de decência e honestidade estabelecidas. Um grande número de nossos homens de negócios de grande categoria poderiam ter sido tão ricos, tão poderosos, porém mais respeitados e infinitamente mais felizes se tivessem tomado a estrada mais longa e mais lenta da absoluta integridade ética e decência moral. O hábito de negociar trapaceando e guiar-se pela crueldade pareceu necessário ao sucesso. Foi certamente mais rápido e mais lucrativo. Alguns deles estão agora para sempre excluídos da felicidade. Será que isso pode ser chamado de sucesso? As práticas trapaceiras e a imoralidade muitas vezes são bem-sucedidas, sim, exatamente porque a ampla maioria da humanidade sente intuitivamente que a decência e a honra são necessárias para a felicidade. São, assim, relativamente inocentes e, até certo ponto, a cada minuto nasce um otário. Por que essa frase? Porque eles entendem que, até certo ponto, estão à mercê do mentiroso e do trapaceiro. Então Barnum chegou a essa conclusão, que a cada minuto nasce um otário. E agradeça a Deus pelos otários da decência. Eles são o sal da terra. Eles são aqueles nos quais a possibilidade de felicidade real não morreu. Eu deixo aqui então esses 5 primeiros obstáculos, porque eles já têm um conteúdo bastante profundo para muita reflexão de nossa parte. Na próxima aula, na parte 2, nós vamos conhecer e refletir sobre os últimos 5 obstáculos. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima aula.